Paz do Senhor para você nessa tarde, né? E eu quero te convidar, né, para participar conosco da Escola Bíblica Dominical, né? Vai iniciar uma nova lição, né? Olha só, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, né? É uma lição destinada, né, ao estudo da carta aos Efésios, maravilhosa. E carta aos Efésios, saudação aos destinatários, né? Participe conosco desta lição maravilhosa, né? Vai ser lecionada dia 5 de abril de 2020. 5 de abril de 2020, participe conosco desta lição. O textual diz assim: a vós a graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo, né? A Epístola, ou Carta aos Efésios, revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo, né? Então você vê uma saudação que o apóstolo dá na leitura bíblica em classe. Saudação, Efésios capítulo 1, versículo 1 a 2, e Atos 19, né, versículo 1 até o 7, apóstolo Paulo. Então que você possa participar conosco da escola bíblica, você que tem o desejo de ser um ensinador da palavra, você que tem chamada para ser pregador, evangelista ou missionário, você precisa participar da escola bíblica dominical, né? E a carta, nós sabemos que a carta de Paulo é chamada também carta da prisão, também uma das cartas da prisão, Efésios, né? Filipenses, Colossenses e Filemão são chamadas cartas da prisão, né? A carta aos Efésios foi escrita no ano 62 depois de Cristo, né? E quando você faz uma leitura da ordem cronológica dos livros da Bíblia, você vai ver que o primeiro livro a ser escrito foi Gálatas, né? Gálatas. E quando você lê no capítulo 1, versículo 12 de Gálatas, o apóstolo Paulo ele chega a dizer que primeiro versículo 12, não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação em Jesus Cristo. E assim como o Efésios também, né? Você pode ler no capítulo 3, a partir do versículo 11 de Efésios. Ele fala a mesma coisa sobre a carta aos Efésios, que ele recebeu através, né, de uma revelação, né? Que ele recebeu através de revelação a carta aos Efésios, né? Coisa maravilhosa que nós precisamos aprender. E quando você lê que nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele fala no capítulo 1 de Efésios, versículo 13 e 14, ele chega a dizer assim: em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, a partir do momento que você aceita Cristo como Salvador, você é selado com o Espírito Santo. Mas para que serve o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, como diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, é para você evangelizar, poder para evangelizar. Mas recebereis poder ao ouvir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós precisamos, quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a morar em nosso coração. E quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, você precisa desta capacitação. Mais ainda, poder para evangelizar. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui na carta aos Efésios, pedindo para Deus iluminar os olhos daqueles crentes. No capítulo 1, versículo 18 de Efésios, ele chega a dizer assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais a sua vocação, né? Deus ele tem uma chamada na vida de cada crente, e nós temos que saber qual é a nossa chamada em Cristo Jesus. E ele fala a respeito, né, do Espírito Santo, que nós temos que ter este Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 18 de Efésios, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus não com contendas. Hoje em dia nós temos muitas rivalidades nas igrejas, sabe por quê? É porque falta o Espírito Santo da graça. E é isso que nós precisamos. É por isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós estamos vivendo uma época que você precisa lutar, batalhar, e é o que ele vem nos informando na carta aos Efésios.
A partir do capítulo 6, versículo 10, ele vai dizendo para a igreja: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra os espíritos, as potestades nas regiões celestes, contra os poderes, né, deste século, dos governos, né? Eles assim, para nós lutarmos, e depois de lutarmos, havendo feito tudo, ficar firme. E você precisa também, além de haver esta luta contra o mal, você não tem que esquecer também que você precisa das armaduras, né? Você precisa das armaduras espirituais, e ele está informando quais são os tipos de armadura que o crente tem que ter na vida dele. Tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. E a partir do versículo 18 ele chega a dizer: orando em todo o tempo com toda oração e súplica. Nós temos que ter oração, nós temos que ter a oração, porque a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele teve um grande embate naquela cidade. Por quê? Porque eles adoravam a Diana, a deusa Diana, né? E lá também havia a feitiçaria era predominante naquela época, e ele precisou das armaduras espirituais. Quando você lê no capítulo 19, versículo 11 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz: e Deus pela mão de Paulo fazia sinais e maravilha. E Deus pela mão de Paulo. Não era Paulo que fazia, era Deus. Então, quando você vê um pregador sendo usado pelas mãos do Senhor, não atribua a ele os milagres, atribua a Deus. A Bíblia diz: e Deus pelas mãos de Paulo fazia sinais e maravilha. E você pode ler os versículos subsequentes do capítulo 19, a partir do versículo 11, você vai ver que tinha 7 filhos de um sacerdote chamado Seva, o principal da sinagoga, e eles quiseram expulsar um demônio de uma pessoa, e eles não conseguiram. O demônio se volta para ele e diz assim: bem conhecemos quem é Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E aquele demônio se assenhoreou deles, e eles saíram feridos e nus daquela casa. E a Bíblia diz que houve grande temor na igreja primitiva, porque viu que Deus operava sinais. E nós precisamos destes sinais e estas maravilhas na nossa vida. Ele fala também a respeito também da esposa e do marido, e do mistério que existe na igreja, através da família. A partir do capítulo 5, versículo 22, ele está passando uma recomendação para a esposa. Esposa, submetei ao teu marido, né? Como Cristo é a cabeça, como a igreja é submetida a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, né? Mas também ele passa uma recomendação para o marido: marido, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se deu por ela, né? Porque nós sabemos que o inimigo hoje em dia ele é contra a família. O inimigo quer destruir os valores da família, e existe uma grande relação entre igreja e família. É por isso que o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, versículo 32 de Efésios: grande este mistério, digo porém entre Cristo e a igreja, porque não existe igreja sem família, não existe escola sem família. Tudo, a primeira instituição que Deus criou na terra, nós vemos que foi através da família. Então participe conosco da escola dominical, né? Nós temos na nossa igreja, na congregação Glória de Deus, né? O nosso superintendente Carlos Antônio, homem de Deus, né, é o vice-dirigente, para que você venha aprender mais da escola dominical, né, conhecer porque Deus chamou Saulo. Por que Saulo? Saulo é um nome hebraico, mas o nome greco-romano, devido à região que ele teve o seu ministério, é chamado Paulo, o Pequeno, né? Saulo era o nome devido ao antigo rei de Israel, Saul, parece que é elevado, se não me falha a memória, o significado, e Paulo significa pequeno. Por quê? Porque diante de Deus não existe grande, só Deus é grande na nossa vida. Eu dou um abraço a você e te convido, participe conosco da escola dominical, que Deus com certeza você irá aprender mais, coisas que você não sabia, nós precisamos aprender. Deixa um abraço a você em nome de Jesus.